Por fim, para finalizar essa parte de ligações químicas, a gente tem aqui só para falar sobre as ligações metálicas, mas antes disso, a gente precisa entender o que é esse gráfico aqui, se ele aparecer na nossa frente. A gente vai fazer uma análise energética de uma ligação covalente. Você tem basicamente três pontos importantes que a gente precisa analisar. Esse ponto aqui em cima, esse ponto aqui e esse aqui, quando ele está nesse ponto aqui da curva. Então você vai analisar esses três pontos da curva. Tudo bem? Vamos chamar de ponto 1, ponto 2 e ponto 3. A situação no ponto 1, esse é um gráfico, tá, de comprimento de ligação no eixo X pela energia potencial. Lembra que para fazer uma ligação química, os átomos querem alcançar o menor patamar de energia. Então, nesse caso, querem alcançar esse fundo aqui que é chamado de poço. Tá? Então, olha só, quando ele está na situação 1, os dois átomos estão muito perto um do outro, então ocorre uma repulsão, né? Porque você tem cargas negativas na eletrosfera e cargas positivas no núcleo se repelindo. Então, eles estão muito perto, então você tem uma energia muito alta, certo? Porque eles estão muito próximos. Na situação 3, eles estão muito afastados, então não tem nenhum tipo de interação, né? Não tem nenhuma atração nem repulsão, eles simplesmente estão muito afastados. Então você tem uma energia aí que tende a zero, basicamente. Porém, aqui, uma energia assim, você não tem perda de energia, certo? Porém, no ponto 2, numa distância ideal, que é chamada de distância de ligação ou comprimento de ligação, você tem aqui o menor patamar de energia, que é onde eles estão exatamente na distância de menor energia, em que a atração é máxima, né? E tem uma repulsão muito pequena, certo? Que é o menor ponto aqui, onde ocorreu a liberação de energia para a formação da ligação. Então, o que aparecer para vocês, isso é muito importante para o primeiro ano, tá? O que aparecer aqui para vocês é que nesse menor patamar de energia desse gráfico vai te dar o comprimento da ligação e o valor dessa energia, ok? Então, quanto mais fundo for o poço, e o poço é esse ponto aqui, mais intensa vai ser a ligação, ou seja, mais firme, mais forte vai ser a ligação e vai ser mais difícil de rompê-la. Por quê? Porque vai ser uma ligação muito estável. Tudo bem? As características dos compostos covalentes são poucas assim que a gente precisa saber. Eles são sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente, não são simplesmente sólidos ou líquidos como os metais, né? E eles são péssimos condutores de eletricidade. Tudo bem? Exceto a grafita e os ácidos. Por que são péssimos condutores de eletricidade? Porque para você ser um condutor bom de eletricidade, você tem que ter íons livres na solução. Tá? Você tem que ter cátion, você tem que ter ânion. E os compostos moleculares não têm cátion e ânion, certo? Exceto o grafite, que tem a característica, ou grafita, né, que tem a característica de conduzir corrente elétrica. E os ácidos, que quando os ácidos estão em água, eles se quebram a ligação covalente e se transformam em um cátion, né, e um ânion com carga negativa. Tá? O cátion com carga positiva vai ser sempre hidrogênio. E o ânion vai ser a carga negativa. Então você tem cátion e ânion. Se você tem cátion e ânion, você tem aí mobilidade elétrica. Tá bom? A ligação metálica, a gente vai aprender bem por cima, porque são conceitos complexos e tudo mais, e não é muito cobrado ligação metálica, ok? Nas nossas provas e exercícios. Então, quais são os aspectos importantes que vocês têm que saber sobre ligação metálica? Primeiro, um composto metálico, uma substância, um material metálico, é simplesmente formado por átomos metálicos, podem ser átomos iguais ou diferentes, que são envoltos por um mar de elétrons, tá? Que na verdade, né, que são elétrons de valência deslocalizados. O que são elétrons de valência deslocalizados? Vamos pegar, por exemplo, esse primeiro átomo aqui. Ele tem sua eletrosfera, né, tem sua camada de valência. Só que esse elétron aqui, ele não vai ficar paradinho ao redor, ele vai ficar zanzando, como essa seta está mostrando. Então ele vai ficar zanzando por toda a estrutura aqui. Assim como esse elétron aqui vai ficar zanzando de forma aleatória, esse também vai ficar zanzando de forma aleatória. E todos vão ficar andando de forma aleatória pela estrutura do material, de forma desordenada. Tudo bem? Aí pensa comigo, o que acontece, né? Se você fizer o seguinte, vamos supor que isso aqui seja um pedaço de um fio, e você coloca uma diferença de potencial, ou seja, um excesso de carga positiva e um excesso de carga negativa. Aqui está cheio de elétrons solto, certo? Como esse mar de elétrons aqui. Quando eles virem uma deficiência de carga negativa aqui, eles vão tender a correr para o lado positivo.
todos ordenadamente, todos no mesmo sentido, na mesma direção. Quando você tem um ordenamento, né, de elétrons correndo, se deslocando para todos no mesmo sentido, você tem o que a gente chama de corrente elétrica. Aí sim que a gente toma choque se a gente encostar no fio. Porque esse ordenamento, esse movimento ordenado de elétrons é a corrente elétrica. Ok? Algumas propriedades dos compostos metálicos. Eles são sólidos cristalinos também a temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é líquido. Eles são excelentes condutores de calor e eletricidade, certo? Isso aí é básico por conta dessa movimentação dos elétrons. Eles formam ligas metálicas, que são misturas homogêneas, tá? São misturas homogêneas, predominantemente de metais. Tudo bem, não precisa ser simplesmente metal, mas tem que ser predominantemente metais. E eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês que são importantes. Por exemplo, o bronze não é um elemento químico, né? Ele é um material, uma mistura homogênea entre dois metais, que é uma composição entre cobre e estanho. Amálgama é toda a liga metálica com mercúrio. Pode ser uma liga metálica de mercúrio com prata, com estanho ou com cobre, certo? O aço é ferro e carbono. Ah, mas carbono não é um metal. Sim, mas você tem aqui uma composição quase 100% de ferro, tipo 99% de ferro, talvez até mais, e menos de 1% aí de carbono na composição do aço, tá? Latão, cobre e zinco. Solda, estanho, prata e cobre. E nitinol é aquele metal que tem memória, sabe? Procura nitinol no YouTube que vocês vão ver que é um metal que tem memória. Você pode dobrar ele da forma que você quiser. Você joga água fria, joga água quente e ele volta a ficar na forma original dele, tá? Que é uma liga entre níquel e titânio. Tudo bem? Então essa foi a parte de ligações químicas, o conceito de ligações químicas. São várias aulas. E espero que vocês aproveitem. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Valeu!